A saída do Borré do Inter parece estar cada vez mais próxima. O que falta para o anúncio do River Plate? Tomás, Vaguinha, vocês nos ajudam nessa. Terá sido essa a grande e a principal ação de Tchatcho Kudê com o Inter? Olha, Debona, eu posso ajudar. Vai levar ele de Uber? Vai, depois eu... O Inter, não, né, tá tentando... tá acertando os últimos detalhes com o River, né? Tá tentando pegar um pouco mais de dinheiro, né, pra sacramentar o negócio, mas são detalhes, Debona. Vai fechar hoje, talvez amanhã, estourando quarta, né? Porque o Borré já aceitou a proposta, o Inter tá caminhando para finalizar e, né, o Borré não vai mesmo, né, se reencontrar com o Kudê, mas não sei se o Kudê teve os problemas aqui, mas não acho que seja isso a principal, até porque, se for ver, o Inter pagou 6,5 milhões de euros, né, para trazer e está vendendo por um valor que é bem menor, né? Então, e tem que ver quem é que vem pro lugar do Borré, né? Também, porque o Borré tava mal, mas precisa botar alguém no lugar ali. A maior ajuda do Kudê foi tirar o Thiago Galhardo daqui. Essa foi, sem dúvida alguma, a maior contribuição. Mas ele volta a ajudar levando o Borré, porque é um jogador que o Inter não tem condições de pagar. É um contrato absurdo, jogador que deu pouquíssimo retorno, inimigo do pouquíssimo retorno. E sim, tem ajuda do Kudê aí. Tem ajuda do Kudê aí. A informação que eu tive, Tomás, não sei se bate com a informação que tu tem aí. O César Luiz Merlo, ele trouxe uma informação de que o negócio está sacramentado, tá? Imediatamente eu acionei duas fontes no Inter, né, duas pessoas que trabalham no Inter, e as duas me disseram em palavras, né, diferentes, assim, a mesma coisa, que a conversa agora passou a ser oficial e que sim, caminha para um acerto, mas depende de assinatura de contrato. Enquanto o contrato não for assinado, o Inter não dá como certo este negócio. Eu tenho uma diferença de uma terceira fonte, tá? Uma diferença de informações aí, porque inicialmente o valor era de 2,5 milhões de dólares, com metas a serem atingidas e o valor podendo chegar até 4,5 milhões, se o Borré atingir essas metas no River Plate. E no final de semana, não sei se foi ontem, eu estou meio perdido, se foi ontem, acho que foi sábado. No sábado eu recebi uma outra informação dando conta de que o valor é 3,5 fixo, 3,5 fixo, e aí envolve a dívida que o Inter tem. O Inter tem uma dívida com o Borré e não é um valor baixo, e aí o Internacional estaria colocando isso na negociação. Então, tem algumas pontas ainda para serem ajustadas, tá? Não são pontas simples, mas o negócio deve ser concretizado, como disse o Tomás, essa semana. E aí eu tô com o Tomás. O Inter vai precisar contratar um centroavante. O Alejandro se reapresentou acima do peso, 22% de percentual de gordura, e o Paulo Pesolano 21, não quer nem saber. Vaguinho. Paulo Pesolano... Me disseram 21. 21, 22 não faz muita diferença. Mas exatamente. Só que o Inter, né? Aí eu até fui falar depois com o Inter, né? Isso aí me disseram sexta-tarde, essa questão. Aí o Inter me deu uma explicação, né? Que os jogadores, alguns voltam um pouco a mais, e daí fazem trabalhos diferenciados ali para recuperar e tal, mas... Pô, mas um pouco a mais? Jogador não é 10%? Mas tem isso, né? Que houve um desconforto ali no vestiário, e o Vaguinha lembrou bem, né? O Pesolano, com essa questão, ele é bem rígido, né? Ele coloca uma meta ao grupo e ele cobra pro pessoal estar sempre ali na linha. Tá, então não serve nem o Alejandro, né? Então vocês podem ter certeza que o Inter está no mercado. O Inter está no mercado. Podem ter certeza, Debona, que o Inter está no mercado buscando centroavante, tá? O Paulo Pesolano não tolera isso e sabe que se o jogador se reapresentou acima do peso, e ele já é um jogador que tem um biotipo diferente, um biotipo diferenciado, né? Aquele jogador que tem um corpo avantajado e que tem dificuldade para se manter no peso. O Inter não vai ficar na mão do Alejandro, podem ter certeza disso. Tá na hora de buscar o Mastriani, hein, ô Monari? Não sei. Cara, o Alejandro é isso aí, né? Que surpresa, o Alejandro que sempre teve problema pra estar em forma, tá com problema pra estar em forma. Nossa, que surpresa. Tem uma questão da informação do Borré, né? Que sai do Inter, mas que é importante pra gente comprovar como o futebol tem sido mal administrado aqui. O Borré aceitou uma redução salarial pra acertar com o River.
Então, quando o jogador de 30 anos ele vai para um clube do tamanho do River Plate para ganhar menos do que ele ganhava aqui, fica muito claro como o Inter estava pagando mais do que o Borré merecia ganhar. Ele mesmo sabe disso, né? E a gente vive fazendo esse tipo de contrato aqui, tanto o Grêmio quanto o Inter, contrata o jogador e paga mais, não só do que ele merece, do que a gente pode. Porque não é assim, não, o Inter pagava mais pro River, porque o Inter tem mais dinheiro que o River. Não, o Inter não tem, o Inter tá com dificuldade. Olha, e mais uma dívida, o Vaguinha trouxe. Para quem o Inter não deve? Né? Por que deve para todo mundo? Porque assumiu compromissos acima do que poderia pagar. Então é isso que tem que servir para o futuro. Essa situação aí é terrível. O Inter vai até o final do ano sofrer contra o rebaixamento, vai entrar uma nova gestão e não vai ser no primeiro ano que vai organizar. Mas a próxima gestão tem que entrar e a primeira missão é essa. Não pode gastar mais do que tu arrecada. Mas onde que o Inter Não vai pode. encontrar a vaga? 2 centroavantes agora? Ou 2 atacantes que seja? Sem dinheiro. Não, eu acho que o Inter não vai buscar 2, tá? Acho que o Inter vai buscar 1. O Alejandro, como ele tem contrato, fica até o final do ano. Dificilmente ele vai atingir as metas para que o Inter compra ele. Ele fica como alternativa, mas podem ter certeza que o Inter está atrás de um centroavante. Eu até recebi uma informação ontem à noite, mas eu preciso apurar com calma, tá? Então não tive tempo de fazer isso aí ainda hoje. Mas provavelmente amanhã no Segue o Fio a gente tem alguma novidade. Mas o Inter vai buscar centroavante, podem ter certeza disso. Um centroavante. Atenção para o Superchat. O que o Munari e o Vaguinha falariam hoje se o Grêmio contratasse o Lúcio do Guará de Brasília? Gelson. O Lúcio veio com unidade de sub-20 do Guará. Cara, é que assim, primeira coisa, tem uma coisa que a gente precisa entender sobre o futebol de hoje e o futebol do passado. Que nem as pessoas falam, o Inter pegou o Everton Monteiro no Caxias em 2006. 20 anos atrás, ou quando o Lúcio veio em 98, o Lúcio joga a Copa São Paulo pelo Inter, gente. Veio para o sub-20. Sabe? Mas tem uma outra diferença que é, na época, o acesso à informação, a dados, a conhecer jogador era muito menor. Então era muito mais fácil o jogador escapar de qualidade e estar jogando no Caxias em 2006, o Everton Monteiro, que servia para a Série A. Hoje, a gente faz gauchão, gente. A gente vê os jogos do gauchão, nenhum jogador do Caxias, do Ipiranga tem bola para jogar no Inter e no Grêmio. Munari. Então assim, mudou muito o futebol. A gente não pode fazer avaliação de 20, 30 anos atrás com agora. Mas, Munari, eu não vejo, por exemplo, crítica ao Wallace. Eu não acho que seja um problema isso. O Wallace é uma tentativa barata do Grêmio tentar tirar um zagueiro. Mas não para ser titular, né? Não, num primeiro momento eu concordo, mas se ele tiver a mostrar qualidade mais do que o Wagner Leonardo, para mim o brabo é o Wagner Leonardo. O que chama atenção no Wallace é o seguinte, é um jogador de 21 anos, que estava na reserva do CRB, e com essa quantidade toda de informações que o Munari ressalta muito bem, que hoje a gente tem, e lá atrás, na época do Lúcio, não se tinha, como é que ninguém viu o Wallace? Só o Grêmio viu o Wallace. Vai descobrir um jogador de 21 anos de idade. O problema não é o Wallace. Para mim, o problema muito maior do que o Wallace é o Wagner Leonardo. É jogador que tu sabe que não vai render e paga dinheiro de craque para ele, porque tu acha que pagar caro dá futebol. Esse é o ponto. Então, o problema é esse. O problema não é o menino lá que tu tenta comprar e que vamos ver se vai dar, se não vai. É uma tentativa para quem não tem dinheiro. Eu não vejo muita crítica ao Wallace não, tá? Pelo contrário, até vejo uma ideia de que dê certo. Uma ideia geral do torcedor que dê certo. Agora, o resto eu concordo. Não pode. Tem muito jogador aí que a gente paga essa relação, por exemplo, do Borré, que o Munari falou, vai ganhar menos da metade no River. O que é isso, cara? O que fez o Inter pagar o que pagou para ele? Não existe. Vamos lá, mais mensagens. É brincadeira um jogador de futebol profissional que ganha uma barca de dinheiro não cuidar da sua ferramenta de trabalho. No caso, você está falando do Alejandro, ferramenta o corpo. Isso é piada mesmo.